Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, falando aí sobre diversas questões e, né, como praxe aqui do canal, já conversando aqui sobre a situação, né, os desafios, como anda, né, a vida da classe trabalhadora aí nas suas diferentes categorias, ramificações, quais queiram o nome que queira dar. E eu tô aqui com o Francisco Marques, ele que é diretor do Sindicato dos Urbanitários aí do Piauí, uma categoria bastante importante. E vamos conversar com ele aqui, né, como que andam as coisas aí na categoria. Enfim, tudo bem, Francisco Marques? Antes de começar, por favor, fale um pouquinho aí de você antes da gente começar o nosso bate-papo. Ok, tudo bem, Guilherme. Estamos aqui para o que for possível, né? A gente está tentando contribuir com a informação a respeito dos pontos que vocês combinaram em nos abordar. E eu queria de antemão saber de você qual tempo a gente teria para fazer essa entrevista. Então, maravilha. Então, a gente vai ter aqui, né, durante essa uma hora, um pouco aí desse bate-papo, né? E, né, vamos falar um pouco aí como que andam as coisas, né, na categoria do urbanitários. Então, começando aqui o nosso bate-papo, ô Francisco, primeiramente, como que andam as coisas aí na categoria, né? Quais são os desafios, as reivindicações que vocês estão, né, lutando, se mobilizando? Na verdade, os desafios são muitos, né? Nós temos aqui uma categoria representada pelo sindicato, que são cerca de 5 empresas, duas empresas do setor elétrico, a empresa distribuidora, que era pública até 2018, a antiga Companhia Energética do Piauí, distribuidora, Cepisa. Tem a Chess, que também foi privatizada no ano passado, é uma empresa geradora de energia no Nordeste, aliás, no Nordeste e parte de vários outros estados. Ela tem segmento. E também temos a empresa de saneamento, empresa de saneamento que também privatizou a capital. Além da reforma trabalhista, né, também temos uma queda muito grande no desempenho do nosso sindicato, assim como de vários outros estados, em relação à questão da estrutura do sindicato, a estrutura, a organização, e estamos enfrentando ameaças que privatização do setor de saneamento do resto dos municípios que sobraram no estado, são 224 municípios. A capital foi privatizada em 2017, e aí tem mais ainda 23 municípios, 24, que estão aí na pauta para a privatização. Então, nós estamos enfrentando esse desafio aí, essa mudança de rumo, né, na nossa base urbanitária do estado do Piauí. Com relação aos acordos coletivos, que você me pergunta, nós temos problemas, principalmente nas empresas públicas, estadual, a empresa privada. Nós enfrentamos muito problema de demissão, houve uma mudança do quadro de pessoal assim, significativo. Em 5 anos a gente constatou que foram demitidos 1.900 empregados, quase 2.000 empregados. Né? Nos 2 primeiros anos já chegava a 1.500 empregados. No saneamento também houve uma queda
na redução de número de empregados, né? Levou uma queda no número de empregados, né? Uma redução significativa de 2.000 empregados, hoje nós temos 906, e na Chesf, empresa geradora de energia, quem também representa, de quase 300 empregados, hoje nós temos menos de 180 empregados. Então, assim, nossos desafios são grandes, né? Porque os sindicatos, assim como qualquer instituição, ela funciona com uma estrutura financeira, né? E nossa receita, ela caiu aí nos últimos 5 anos, ela teve uma queda aí de cerca de quase 80% da receita. Enfrentamos problema aí nos acordos coletivos das empresas estaduais, são duas, a empresa de saneamento e a liquidada empresa de habitação, que está aí numa empresa do Estado que administra pessoal, está aí já desde 2018 sem fechar acordo com essa empresa. E no saneamento a gente tem enfrentado problema na questão da reposição das perdas salariais, da inflação. Recentemente, o governo do Estado, ele criou aqui uma mesa permanente de negociação, nós fizemos parte nós vamos fazer parte, fizemos parte da reunião de lançamento dessa mesa permanente de negociação e vamos fazer parte dessa discussão. A gente tem a esperança que pode minimizar mais aí os problemas com relação a essas empresas estaduais. Certo. Francisco, eu achei bastante interessante a sua fala, principalmente quando você toca na questão da privatização. Por quê? Porque aqui em São Paulo a gente enfrenta um processo parecido, né, que é a privatização do metrô, da CPTM, que é a linha de trem, e da Sapesp, que é da questão da água. Essas empresas que você cita que foram privatizadas, o serviço dela piorou ou melhorou na sua avaliação? Só peço para ligar o microfone, por favor. Na verdade, a empresa de saneamento aqui, a capital, a gente tem visto muita reclamação com relação ao preço da tarifa, aumentou bastante o preço da tarifa, com relação também ao atendimento, aquele atendimento que a empresa tem com o cliente, e também com relação à questão de falta de água pontuais. Na nossa avaliação, não melhorou. Apenas, eu acredito que piorou pela questão da elevação do preço e também na relação preço-consumidor. Tá? Não vou dizer que antes era um céu de brigadeiro, porque o setor de saneamento no país é um dos setores que, ao longo da sua história, tem sofrido muito. Só para você ter uma ideia, o setor de saneamento passou mais de 20 anos uma política de saneamento, uma lei que regulasse o setor de saneamento do país. Depois de 95, veio acontecer em 2007, já no governo do presidente Lula, lá no segundo governo dele, vai acontecer em 2007, uma lei, depois de 20 anos, vai acontecer uma lei que regulava o setor de saneamento. Então, um setor assim, muito sofrido. E, de repente, se busca uma recuperação assim, muito rápida para o setor de saneamento, se fala muito em investimento, e a gente tem constatado duas coisas. Primeiro, a empresa, o discurso de que vai baratear e vai melhorar a qualidade do serviço e universalizar, a gente tem constatado que não tem acontecido ao longo das privatizações de outras empresas, e o exemplo nosso aqui no Piauí. Primeiro, não barateou a tarifa. Segundo, a qualidade do serviço, não houve essa melhora como foi anunciado. Né? E terceiro, que os investimentos são investimentos dos bancos oficiais, bancos públicos, né? Como o BNDES e outros bancos como a Caixa, o Banco do Brasil, esses bancos aqui financiam essas empresas e depois o consumidor, o cliente, vai pagar através
através da remuneração da tarifa. Quer dizer, os bancos oficiais emprestam esse dinheiro e a população que consome o serviço vai pagar esse recurso. Então, assim, a gente tem se decepcionado muito com a prestação de serviço e a gente também, que é cliente, a gente sente isso. O valor exorbitante que teve. Para você ter uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo. O esgotamento sanitário, segundo a Agência Nacional de Água, a agência que regula nacional que regula o setor de água, permite que você tinha que cobrar entre 80% a 100% do serviço de esgotamento sanitário em relação à taxa da água, né? O valor que é cobrado pelo fornecimento da água tratada. A nossa companhia aqui, em Teresina, ela cobrava 65%. Inclusive, foi até reclamado porque ela estava abaixo do mínimo que era estabelecido pela agência. Essa empresa que comprou, ela passou imediatamente para 80%, né? Já foi um aumento aí de 15% na tarifa, porque é o mesmo preço que é cobrado na conta de água, do tratamento de água, e hoje está 100%. Então, assim, é assim que trabalha. Se você tem um mínimo e tem um máximo, as empresas privadas, elas cobram sempre o máximo, porque elas visam o lucro, tem que distribuir dividendos e tem que ter uma mão de obra bem barata. Mesma coisa aconteceu aqui na empresa distribuidora de energia. Pegaram a mão de obra, a reserva técnica qualificada, em menos de 6 meses, jogaram praticamente todos os engenheiros, eletrotécnicos, grande parte dos eletricistas experientes para fora da empresa, terceirizaram toda a área operacional, e é uma atividade que a gente vem questionando, porque o setor elétrico, voltando aqui para o setor elétrico, ele não é uma atividade qualquer, é uma atividade de alta complexidade, grande risco e de grande relevância para a população, para um Estado, em relação à questão da questão econômica e desenvolvimento socioeconômico e financeiro. Então, a gente tem tido muitos problemas por conta da queda da qualidade dos serviços em função do alto índice de rotatividade da mão de obra terceirizada e o esvaziamento da reserva técnica que a empresa tinha. Ela não teve uma programação, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, quando houve a privatização, que inclusive já reestatizaram por conta do alto custo desse serviço, e aí já reestatizava nessa parte do mundo aí, em outros países, e aqui nós estamos passando por esse problema. Então, é isso que tem percebido, é isso que a gente tem enfrentado no dia a dia. Aqui o governo do Estado tem dado entrevista que quer implantar um modelo de parceria público-privada, de repente ele fala que vai privatizar todo o Estado. Agora você imagina um Estado que tem, no último censo de julho de 2022, tinha cerca de 3 milhões e 270 mil habitantes. Desses 3 milhões e 270 mil habitantes, nós temos 68,7% inscrito no cadastro único do governo federal, ou seja, 1 milhão e 500 pessoas. Dessas 1 milhão e 500 pessoas que estão inscritas no cadastro único, cerca de 68% está na linha de pobreza, que dá em torno de 1 milhão e 200 pessoas. Você tem município aqui, tem 94 municípios que é deficitário, ou seja, a despesa que você tem para prestar o serviço de água e esgotamento sanitário adequado não cobra despesa. E desses 224, tem cerca de 69 que são mais ou menos superavitários que cobram. Na verdade, o estudo que a gente tem aqui são só 30 municípios. É porque hoje a companhia de despesa, ela representava 166 municípios. Desses 166, tem 30 municípios
que arrecada o suficiente para bancar essa tarifa nesse valor e prestar um serviço e não ter prejuízo. O restante, 128 municípios aproximadamente, são todos deficitários. E agora tu imagina que de 165 da companhia, o governo quer assumir esses 224. Então, é 194 municípios que não, na minha concepção, que não tem condição de manter essa tarifa para prestar um serviço de qualidade para a população. E aí, o que a gente está imaginando? Tem duas possibilidades em questão. A primeira, ou o governo subsidia, como aconteceu lá na SEDAI, no Rio de Janeiro, o governo tem que subsidiar a tarifa do Rio de Janeiro para que o carioca não pagasse mais caro, ou então o governo vai ter que triplicar essa tarifa de água para poder o empresário particular prestar um serviço e ainda ter o seu lucro para distribuir para os seus acionistas. Essa que é a nossa realidade aqui. Então, diante disso, eu vou aqui já dar logo esclarecimento. O sindicato teve uma audiência com o governador aqui no dia 9 de novembro, muito importante, muito boa, umas 3 horas de relógio. Ele deu prioridade para a conversa conosco, e nós colocamos lá o perfil do Piauí, as consequências da privatização e a necessidade do governo fazer um esforço para manter esse sistema público, porque, analise bem comigo, a Europa já tem mais de 20, 25 anos que privatizou, e o próprio Canadá, uma parte da América do Norte, privatizou o sistema de saneamento em todo o mundo, vários países, inclusive na América do Sul. 312 desses países, de 37 países, 312 sistemas, já foram reestatizados. E aí o DIEESE, que fez esse levantamento, eu estive conversando com o técnico, perguntando qual era o principal motivo para essa reestatização. Agora, pasme, o alto e elevado custo da tarifa de serviço. Então, Paris, tem como se comparar a França, a Alemanha, que também está nesse bolo, o Canadá, os próprios Estados Unidos, com o Piauí, com os estados do Nordeste. Então, é essa a realidade que a gente está tentando conversar com o governador e mostrar para ele, na prática, o que aconteceu. Inclusive, aqui no Nordeste, já aconteceram várias composições de contrato, recontratação, porque não cumprem. Outro fator negativo, a gente tem percebido, inclusive eu vou até fazer um levantamento aqui, eu estou aqui num evento em Brasília, estou aguardando aí um dos ex-técnicos de ESA, doutorado em administração pública, assim, que trabalha para a gente, ele fazer uma pesquisa aí sobre as irregularidades nessa prestação de serviço, né, a deficiência, a parte negativa dessa prestação de serviço, da privatização. Porque a gente tem conhecimento aqui pontual de vários problemas que já foram enfrentados com relação à privatização. Então, eu queria aqui, antes de mais nada, dizer que nós não temos nada contra o setor privado, achamos que é muito importante e eles têm um papel fundamental, mas nós sempre fomos contra a privatização de setores essencial à população, porque nós entendemos que água e energia não são mercadoria, não é uma commodity para você pensar apenas no lucro pelo lucro. E é aí onde tem um grande problema. Então, já houve várias ações a nosso nível estadual, bem como a nível nacional, já tivemos no BNDES questionando a questão dos investimentos, mas a gente sente também uma coisa assim que a gente fica assim muito desconfiado, é porque o modelo oferece, o próprio BNDES tem oferecido financiar da autógrafo, até autógrafo. Aqui no Piauí, o governo está pretendendo arrecadar com a entrega do sistema entre 1 a 3 bilhões de reais. Aí ele fica com 40% desse valor e 60% vai para o município. Então, a gente também tem essa preocupação, porque depois esse dinheiro some e o povo vai ficar com problema. Nós temos eleição no ano que vem, tudo isso a gente se preocupa, porque
Já temos experiência, inclusive quando foi vendido em Teresina, foi 165 milhões em 2017. E a gente não sabe quando é que foi esse dinheiro, tá? Então a gente tem essa preocupação, a gente tem que ter uma conversa. O governador determinou que a gente fizesse uma comissão junto com a Secretaria de Relações Sociais, nós estamos aí em discussão, já indicamos nomes, eles estão aí já elaborando a portaria de governo para formar essa comissão, para nós elaborar uma proposta. Porque nesta conversa, eu fiz algumas perguntas para o governador, ele me deu negativa dizendo que era impossibilidade, mas eu já, em estudo que eu fiz aqui, em pesquisa que eu fiz, o que ele colocou para mim, provavelmente ele não estava bem orientado, provavelmente, e a gente entende que há possibilidade, tanto do ponto de vista jurídico, como técnico e financeiro. E não há necessidade de uma das exigências que poderia essa empresa estar de fora, a empresa que é pública, estadual, que é a questão da apresentação de um parecer técnico econômico financeiro, né, da empresa, que expirou em dezembro. Nessa alternativa que a gente está colocando aqui, parece que a Paraíba já conseguiu, outros estados, sem que haja necessidade disso aí, que é a chamada prestação direta regionalizada. Nós estamos estudando, nós temos aí advogados contratados, nós temos consultores, e nós vamos elaborar uma espécie de relatório, uma nota técnica para o governador, citando que essa comissão da Secretaria de Administração e a Secretaria de Relações Sociais, vamos ter várias reuniões, e nós já estamos iniciando a preparação desse relatório, com base em 3 eixos. Primeiro, a privatização e suas consequências. Segundo, a viabilidade econômica, financeira e jurídica da empresa que está administrando hoje, que tem melhorado sua performance. E terceiro, a questão da evolução que a empresa vem tendo. Nós também já estamos aí praticamente com o estudo, que a companhia ela vem enxugando seu custo, vem melhorando sua performance, vem aumentando a sua receita e vem diminuindo a sua despesa. Então, é só a gente elaborar algumas diretrizes para que essa empresa se viabilize e a população não corra o risco, eu diria assim, de ter uma privatização que futuramente vai trazer uma prestação de serviço que eu entendo que não será a solução, como até agora a gente tem percebido em Teresina, como também essa elevação do custo da tarifa de água e esgotamento sanitário aqui no estado do Piauí, ou lá no estado do Piauí, por enquanto aqui em Brasília. Certo. Você deu um relato bastante importante, né, Francisco, né? Mas hoje, infelizmente, a gente escuta de pessoas que falam que o serviço está ruim porque o serviço é estatal. Se privatizar, melhora. Como que você costuma rebater, né, esse tipo de argumento que se escuta bastante aí, né, na nossa sociedade, infelizmente? Na verdade, esse discurso ele é muito antigo. Na verdade, esse discurso ele é muito antigo. Esse discurso. Primeiro, há uma preparação para inibir os investimentos nas empresas. Você sabe que qualquer negócio, qualquer um, ele só desenvolve com investimento, com dinheiro. Então, a conjuntura que vem acontecendo até 2 anos atrás, a situação era muito difícil. Por exemplo, a companhia energética, a companhia de água e esgoto do Piauí, a Agespisa, que fornece aqui no estado do Piauí o saneamento básico, a água tratada e esgotamento sanitário, ela estava com um problema fiscal. Eles estavam lá com a dívida em torno de 2 bilhões de reais. Depois foi contratada uma empresa que fez lá um estudo em cima do refis, e essa dívida caiu para 250 milhões. Olha a diferença, para 25%.
A empresa fez a negociação, vem pagando, então ela está adimplente. Então, o período que ela passou com essa dívida, ela passou sem a capacidade de ter investimento. E eu conheço profundamente essa questão de que nenhuma empresa que não tenha capacidade de investimento, ela tem condição de sobreviver, nenhuma. Tanto é que a Lei 14.026 de 2020, que criou um novo marco, que criou umas alterações, que proporcionou umas alterações no marco regulatório de 2007, que é a 11.445 de 2007, ela estabelece que as empresas teriam que apresentar, né, a sua capacidade técnica e financeira. E, naquele momento, a empresa aqui não tinha condição. Porém, depois, já tem quase um ano, que a empresa fez essa negociação, inclusive baseado no refis, ela reviu isso aí. A outra coisa foram os PDV que aconteceram na empresa, os julgamentos, porque quando a capital, que tinha uma receita de 56% da companhia, saiu da companhia, os 44% de receita foi bancar a capital, que já tinha perdido a receita, e o sistema, mais o interior do Estado. Então, você tem causando desequilíbrio na conta da empresa. E é um ponto que o sindicato criticou muito. Como é que eu tiro a receita e mantenho a despesa? Porque o dinheiro da autógrafo não foi investido em PDV. É um aspecto que a gente considera muito negativo desse negócio que aconteceu lá em 2017. Mas o fato é que hoje, quando foi privatizado, Teresina, tinha 1.600 empregados, hoje tem 900 empregados. Então, a empresa vem se ajustando. Essa dívida que era de 2 bilhões, que poderia estar em 2 bilhões e 400 ou 200, por aí assim, ela está em 250 milhões, sendo paga. Então, hoje, a companhia está adimplente. Ela está apta a ter financiamento. Então, o problema da queda da qualidade do serviço é porque, tanto no setor de saneamento como no setor de energia elétrica, a demanda do consumo cresce vegetativamente razoável. Vou dar aqui um exemplo. Eu sou da companhia de energia elétrica do Piauí, da distribuidora. Você sabe quanto era, em média, que essa empresa crescia em número de consumidor mês? De 1.500 a 2.000 novos clientes todo mês. Se tu não tiver uma política de investimento arrojada para acompanhar a evolução da demanda do consumo, tu vai ter um momento que tu não vai atender, e aí vai ter problema de queda de tensão, falta de tensão, que eu chamo de tensão de energia, né? E uma série de outros problemas, né? E ainda vai ter problema também na receita, porque o cálculo da receita dessas empresas é em função dos investimentos. Então, eu estou falando de negócio. Então, um negócio, de acordo com a política, era desfavorável, mas hoje, no momento, você também que vai falar no relatório, há essa possibilidade, há uma nova situação em que favorece que essa empresa pública, ela forneça energia. Um outro aspecto que eu queria falar é o seguinte: imaginamos que uma pessoa não possa pagar essa conta de água. A companhia, empresa privada, com todo o seu direito, ela vai lá e corta a água. Como é que essa pessoa vai viver? Como é que essa pessoa vai viver? Ela não vai mais beber, não vai mais lavar a roupa, não vai mais tomar banho, não vai mais cumprir sua necessidade? Então, a gente tem que ter essa visão de que água e energia elétrica, eles são essenciais à vida humana, principalmente a água. A água. Então, é nesse sentido que a gente vem defendendo que o governo, eu até cheguei a dizer para o governador, que o setor de saneamento, assim como o setor de saúde, qual é a receita que o setor de saúde tem? Me diga. Qual é a receita que a segurança tem? Qual é a receita que a educação tem? E o saneamento tem que ter receita astronômica para bancar? Não é isso. Então, assim, e a empresa de saneamento, ela tem receita para se bancar. E eu acho que o governo tinha que subsidiar em alguns momentos que fosse necessário, que eu acho que nem é. Se for bem administrado, bem gerido, eu acho que tem condição de se manter. Então, a gente tem feito esse questionamento porque a gente tem conhecimento que para cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4
na saúde pública, nos órgãos de saúde pública. Então, é interesse de qualquer governante ele ter essa preocupação. E a empresa é viável. Hoje, mais do que nunca, a gente teve no BNDES, no final de novembro, de dezembro, no mês de dezembro, lá para o meado de dezembro, tivemos uma boa conversa lá, foi criada uma comissão para discutir isso aí, e o BNDES disse, não, nós estamos disponíveis aqui para emprestar dinheiro. Agora, pode ser usado em autódromo, para vender, aí quem comprar vai pagar o dinheiro, ou então, investimento de quem ficar que vai pagar. Então, assim, é uma questão de opção. Ou você está analisando o financeiro junto com o social, ou você só está olhando para o lado financeiro. Nós olhamos por dois lados. Eu acho que a empresa tem que ser viável? Tem, financeiramente, mas ela tem que pensar no social também. Então, é nesse aspecto que a gente defende, é por isso. E esse discurso de que a empresa está com serviço ruim, a gente tem percebido na população do Piauí, aonde já foi privatizado, isso geralmente acontece antes da privatização. Após a privatização, aí a gente vê reclamações. E lá no Piauí, lá em Teresina, a gente já viu muita reclamação, principalmente pela cobrança da taxa da conta de água. Então, é isso que está em pauta, e é isso que a gente não quer que aconteça com o restante do estado, que tem uma situação bem pior do que Teresina. Certo. E falar um pouco aí, né, da campanha salarial e das negociações, né? Eu gostaria que você detalhasse aí pra gente como que tem sido aí as negociações, primeiramente com essas empresas que foram privatizadas, né? Como que as empresas, né, encaram aí o chamado aumento de salário para o trabalhador, ou na verdade, ou correção aí do salário, né, de acordo com a inflação? Vamos falar logo da empresa privatizada aqui, que foi a empresa distribuidora de energia. É o seguinte, o modelo, a forma como eles negociam, é bem diferente com a empresa pública. A princípio, na nossa primeira negociação, que foi em 2019, a empresa foi privatizada no final de 2018, mês de outubro. Mês de outubro. Então, em maio do mês seguinte, do ano seguinte, 2019, nós tivemos a primeira rodada de negociação. Eles eliminaram várias cláusulas, enxugaram, né? E como mudou a relação radicalmente, até porque a empresa privada é um dono. O dono, ele bota e ele tira na hora que ele quiser. Até por uma questão de simpatia ou de qualquer outra motivação, eu não fui contra a cara, ou então tu está custando muito caro para mim, ele bota para fora. Sem pena e sem dó. Não quer saber se tua família está passando necessidade, se está hospitalizado, não quer saber disso. Então, como eu falei, a empresa, nos primeiros 2 anos de empresa, logo 6 meses depois, nós tivemos a primeira rodada de negociação, um corte radical em várias cláusulas do acordo. E aí, a partir de lá, a gente tem enfrentado alguns problemas, mas a gente tem mantido a reposição das despesa salarial pelo índice inflacionário em IPC, 100% do IPC. Com muita briga, com muita confusão, mas a gente tem fechado. E das cláusulas que já foi radicalmente, aliás, que foi mantida depois dessa primeira negociação, que houve muito corte de cláusulas do acordo. Com relação às empresas públicas, nós estamos enfrentando um problema, porque a empresa de saneamento que a gente representa, ela foi liquidada, deixou de ter receita. Aí foi criada uma agência de autarquia, agência de desenvolvimento habitacional, ela não é empresa de economia mista, é autarquia, e essa autarquia, ela vem construindo casa. E o pessoal que era da antiga Coab foi para uma empresa de gestão de pessoas, que pegou várias empresas de economia mista, liquidaram e criaram agência. E eu acho que criaram a agência porque
As empresas públicas de economia mista, estaduais e federal, elas têm um tributo que eles questionavam muito, inclusive no Supremo, que chega em torno de 20% de tributo. Quando você transforma em autarquia, você elimina esse custo do tributo. Então, acho que o governo pensou nisso. Só que ele pegou esse pessoal e jogou dentro de uma empresa que ele criou que não tem receita. Então, quem paga os empregados é a conta única do Estado. Então, uma das empresas, que é a empresa de habitação, foi lá para essa outra empresa que foi criada de gestão de pessoas. É pago por lá. Desde 2000, então foram 9 empresas para lá, nós e mais 8 empresas. As outras empresas já têm aí 10 acordos coletivos de trabalho que é ajuizado no Tribunal Superior do Trabalho. Já tramitou, começa aqui pelo Tribunal Regional do Piauí, já chegou ao Tribunal TST e esse povo vem enfrentando esse problema desde muitos anos. Nós, que representamos o pessoal aqui da Coab, os humanitários, nós começamos a enfrentar esse problema em 2018, até porque havia uma pressão muito grande desses outros sindicatos e associações de que nós éramos o privilegiado do setor, da INGEP, da empresa de gestão de pessoas. E aí terminou que o governo entendeu que não podia ter empresa privilegiada. Aí nós estamos enfrentando essa questão. Então, todo o nosso acordo é definido lá. Tem uma diferença, porque eles não questionam o reajuste, mas também, quando essa decisão da justiça, eles não aplicam. E quando aplica, não retroage. Então, nós estamos enfrentando esse problema. A GESPIS, Companhia de Saneamento, ainda não foi liquidada, está nesse processo de discussão. E a tendência desses empregados é ir para a mesma empresa de gestão de pessoas, chama de ENGEP. E aí, lá na GESPIS, a gente tem feito acordo. No ano passado não houve acordo, nós avisamos lá, era mais só um aditivo do acordo, e a inflação deu 3,85, e eles não aplicaram, o governo achou de não aplicar, porque não tinha aplicado para os outros, e eles fazem uma confusão muito grande. O fato é que nós não estamos bem na discussão do acordo coletivo de trabalho junto ao Estado, com as duas empresas estaduais, e estamos mais ou menos nessa empresa privada, porque apesar deles criarem dificuldade para chegar à inflação, mas a gente entende mais que é uma estratégia política deles. Por quê? Porque a Equatorial, ela já teve lucros exorbitantes, né? Em 2021, ela chegou a ter um lucro em torno de 1 bilhão e 90 milhões, e 9 milhões. Lucro elevadíssimo. No ano passado caiu um pouco, acho que em função dessa questão da pandemia, que foi agravando mais a situação, cai na questão da movimentação da economia, no setor, principalmente industrial, que é o que realmente dá muito lucro para essas empresas. Mas a nossa relação, ela está assim, eu diria assim, de certa forma, mais ou menos, considerando aí o saneamento e a habitação, que nós estamos enfrentando muita dificuldade. Certo. E Francisco, a categoria tem, né, um plano de luta, né, alguma mobilização, né, no futuro ou, né, logo menos para poder tentar, né, reverter essa situação toda que ela se encontra? Nós, no dia 25 agora, fizemos uma errata, uma alteração no nosso estatuto, porque nosso estatuto, ele previa que o sindicato representaria as empresas, CEPISA, GESPISA, COAB e a CHESP. Não se referia ao ramo de atividade, mas sim à empresa. Inclusive, o artigo 8º da Constituição proíbe isso, então nós tivemos que nos adequar.
Visando o futuro da representação dos trabalhadores, nós fizemos uma reforma estatutária, se adequando à Constituição Federal, e, ao mesmo tempo, para ter espaço de representar outros setores de energia, por ramo de atividade. E nós incluímos lá, que tem que especificar, comercialização, distribuição, geração de energia elétrica. Aí vem energia renovável, energia solar, eólica, e que foi especificando, tá? E até tínhamos que ter botado essa energia de hidrogênio verde, mas por enquanto ainda estão trabalhando em investimento, a gente pode pensar mais para frente. E quando você sai de uma representação pontual para uma empresa, que inclusive é proibido pelo artigo 8º da Constituição, você passa a representar por ramo de atividade. Aí amplia a nossa base de representação. Então, nós estamos pensando em fazer o registro dessas alterações, agora, a partir da próxima semana, para a gente começar a representar todas essas outras energias alternativas que estão surgindo nessa política, embora lenta, de transição energética, de mudança de matriz energética no país. Então, nós estamos tentando se adequar a uma realidade e à própria Constituição Federal. Porque, do jeito que nós estamos, se a gente não fizer isso, o sindicato vai fechar as portas. Porque essas empresas não fazem mais concurso, as empresas privadas, os empregados têm uma alta rotatividade, eles nem chegam a se filiar no sindicato, e todos os sindicatos que foram privatizados desde a década de 90 para cá, meados de 90 para cá, eles têm se queixado de filiação de trabalhadores e trabalhadoras de empresas privadas. Raramente eles procuram o sindicato para se filiar. Agora está surgindo aí uma reforma sindical, o Supremo já decidiu que esse pessoal tem que fazer a contribuição sindical no caso de ser beneficiado com acordo, com qualquer trabalho do sindicato, que eu acho muito, muito justo, porque não é justo uns pagarem e outros não pagarem e ser beneficiados igualmente. E aí essa também é uma válvula de escape para os sindicatos, e inclusive a gente aqui, poder sobreviver. Sim, e nesse ponto, como que o Sintep, né, está fazendo aí para garantir as suas finanças? Na verdade, é como eu te falei, nós fizemos aqui um estudo bastante significativo de alteração do Instituto, fizemos no Estatuto, que é melhor dizendo, fizemos nossa Assembleia Geral com todas as empresas na sexta-feira, semana passada, a partir das 18h30, e discutimos profundamente o futuro da entidade e a necessidade das alterações, exatamente para a gente buscar esse pessoal. Agora, de que forma nós vamos representar? Veja bem, nós aqui do sindicato somos abordados por empresas de São Paulo, de outros estados, para assinar acordo de PLR e até acordo coletivo de outras empresas. Só que agora está proibido. Então, nós fazíamos isso de forma, tipo assim, cortesia. Os sindicatos de Pernambuco, do Ceará, que foram privatizados há mais tempo, que são sindicatos específicos do setor elétrico, o nosso é setor elétrico, saneamento, é urbanitário, e como privatizou o setor de energia agora e houve essa mudança, eles já estão cobrando por esse serviço. A empresa privada precisa de fazer um acordo coletivo de trabalho. Aí eles vão lá, assinam um acordo, discutem com a categoria, assinam um acordo, e esse pessoal paga a contribuição sindical, paga uma taxa sindical por esse serviço. Nós não cobramos porque nós não representamos. E, recentemente, no ano passado, nós fomos tentar fazer, e a delegacia, não, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, a antiga Delegacia Regional de Trabalho e Emprego, ela disse que nós não podíamos fazer sem que houvesse
uma alteração do estatuto, que ela pediu o estatuto e o estatuto não permitia. Agora não, agora nós vamos poder fazer isso. Nós estamos pensando em fazer esse trabalho, ainda não estamos assim bem definidos se nós vamos filiar ao sindicato, mas nós vamos poder representá-los eles em todas as negociações dele, desculpe aí, seja do acordo coletivo de trabalho, seja da participação no lucro e resultado. Certo. Vamos aí para a parte final aí da nossa entrevista, né, Francisco? E você falou aí que está em Brasília nesse exato momento aí participando de reuniões. Quais reuniões aí seria que você está participando, né? Do que você vai estar tratando aí? Na verdade, eu estou aqui com o companheiro Heber, que é até um diretor do sindicato, que é da base Chess. Aqui está reunido o Coletivo Nacional dos Eletricitários, discutindo aqui o planejamento para a campanha salarial de 2024. Todos os anos, de 2000 do ano 2000 para cá, foi constituído esse fórum que reúne vários sindicatos e várias intersindical. Intersindical é, por exemplo, a Chess, ela está em 8 estados. Então, lá é criado uma intersindical com esses 8 estados. E também os sindicatos individuais participam desse coletivo. Eletronorte, Sindinorte, também tem em alguns estados do Norte, todos os estados do Norte, mais do Maranhão, que é do Nordeste. Aí vem a Eletrosul, a Intersindical da Eletrosul compõe todos os sindicatos lá do Sul, todo esse pessoal do Grupo Eletrobras. Então, esse coletivo nacional, que foi criado por essas intersindical, pelo sindicato e pela Federação Nacional dos Humanitários, que agora já tem mais outras federações que nós criamos, a Confederação, estamos reunidos aqui, como sempre tivemos, para fazer um planejamento da campanha salarial e aproveitar para analisar a conjuntura política, a conjuntura econômica, financeira, as relações de trabalho, o debate sobre os pontos mais importantes, como a reforma sindical que está aí na pauta de discussão, algumas melhorias na reforma trabalhista, na previdência complementar e nos planos de saúde, porque a própria Eletrobras, depois de privatizada, ela está querendo fazer uma série de alterações. Então, nós estamos aqui reunidos para debater esse novo momento, né? É o primeiro acordo coletivo de trabalho que vai ser discutido agora a partir de abril, maio, a data base é maio, né? Numa situação de empresa privada, porque antes era pública. E estou aqui participando, eu acho que é um assunto muito importante, porque muitas das vezes você fica muito preocupado só com sua base. Não, eu sou lá do Piauí, eu represento aqui 200 empregados da Chess, vai só um ou dois lá. Não, eu estou vindo para cá porque eu costumo entender o seguinte: o contexto ajuda você a enfrentar as suas particularidades. Então, aqui também o Diese vai estar aqui presente, já deu até a palestra agora, eu perdi um pouco dela. Aí, daqui a pouco, vem outro técnico para falar um pouco sobre a conjuntura setorial do setor elétrico. E aí eu preciso até conversar com ele para ele fazer um apanhado de como é que está em relações de trabalho e os acordos coletivos com outras empresas privadas. Então, a gente tem que ter assim, essa noção geral dos eletricitários brasileiros, para você sentar na mesa de sua negociação e ter essa visão geral, não ficar ali muito focado na sua particularidade. Então, esse planejamento, ele ajuda muito nisso, você ter uma visão geral das negociações, inclusive vai além do setor elétrico, né? Que aqui tem palestra de conjuntura setorial e de negociação trabalhista que mostra quais são as categorias que tiveram ganho real, as que não tiveram, quem fechou acordo, quem não fechou. Então, tem uma visão geral do país. Você está na mesa com os pés no chão, tendo a noção de como é que você vai enfrentar essa discussão.
Certo, você falou aí que está, né, discutindo conjuntura política nacional, né, conjuntura econômica. Qual que é a avaliação aí que você faz aí da conjuntura, bem previamente aí para nós? Olha, nós fizemos aqui uma breve, aliás, nós fizemos não, houve aqui a explanação aqui do técnico de R sobre essa questão da conjuntura política. Né? Não sei se você já ouviu falar muito na polarização PT, PSDB, a direita tradicional, que na avaliação do Diese, essa direita ela não tinha militância setorial. Hoje nós estamos enfrentando a extrema-direita que tem seguidores, os evangélicos, né? No Conselho Tutelar, essa história de pauta de costume. Então, tem o agronegócio. Então, essa extrema-direita, ela vem muito mais bem organizada para o que se analisou aqui em relação às outras polaridades que tinha. Então, cabe a nós, sabendo do papel que a extrema-direita quer ocupar no mundo, né, no Brasil e no mundo, a gente ter um debate com a sociedade, esclarecendo que nós queremos um país para todos, não só para um segmento da sociedade ou da humanidade. Queremos um governo humano, humanizado. Nós somos contra a exploração, a exploração por exploração. E o trabalhador ele precisa ter dignidade, ele precisa ter saúde, ele precisa sobreviver, ele trabalha para viver, não vive para trabalhar. E tem que ter geração de emprego, tem que ter industrialização no país, porque se você não tiver industrialização no país, você vai cair num ciclo vicioso, ou tem, ou tem exceção, ou tem taxa de juro alto e, e, e uma série de outras questões. Então, assim, uma disputa que eu chamo de interesses, o pessoal chama de ideologia, mas é de interesses que pode. Então, tudo isso a gente está discutindo aqui. Eu acho que é muito importante a gente entender e falar para a sociedade o que é melhor para o país. A industrialização, não sei se vocês perceberam, foi, de certa forma, um pouco rechaçada aí por alguns setores que representam o setor financeiro. Quem é que ganha com a não industrialização? E quem é que perde? Hoje a gente está saindo daqui sabendo claramente quem é que ganha e quem é que perde. Então, essa é uma disputa política que nós devemos estar discutindo para poder estar fazendo o nosso trabalho, né, de conscientização, de politização da sociedade, não só de nossa base, mas de toda a sociedade, porque nós precisamos de um país, né, um país que seja um país adequado para um ser humano viver dignamente. Maravilha, vamos aqui para a última pergunta, Francisco. É, eu vou fazer uma mesma pergunta que eu fiz pro deputado Vicentinho, que eu encontrei numa atividade em Aparecida neste domingo. O Vicentinho, deputado federal pelo PT. É, por que não? Você falou aí da reforma da Previdência, reforma trabalhista. Qual que é a dificuldade das centrais sindicais, dos sindicatos, lutarem pela revogação da reforma da Previdência e trabalhista? Meu caro Guilherme, você sabe que nós temos três poderes no país: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essa questão da essa questão do tom político no Brasil, ele é feito pelo executivo e tem que ter ressonância no legislativo, tá? Então eu me lembro muito bem que quando o governo Lula assumiu, ele fez um decreto para a lei de saneamento, para as alterações da lei de saneamento, alterando o decreto
das alterações da lei de saneamento 14.026, e rapidamente o Congresso conservador, liberal, chegou e disse: aqui eu não vou aceitar essas alterações. Veja bem, a Eletrobras, ela foi privatizada. O que esse Congresso aprovou para a privatização da Eletrobras? Ela aprovou o seguinte, que a Eletrobras ela ia sair de 72% das suas ações preferencial para 42%, quase 43%, 42,67%. Mas que nenhum acionista podia ter mais do que 10% de mando. Tu tem ações, isso nunca aconteceu no Brasil. Mas só vai mandar no correspondente de 10%. Aí o que tem mais na frente? Que qualquer investidor que for comprar ação da Eletrobras, ele compra pelo valor X, e se o governo se interessar para comprar, é por 3 vezes esse valor. Então, assim, há uma discriminação em todos os aspectos, em relação, inclusive a Advocacia Geral da União entrou com uma DIN no Supremo Tribunal Federal, para que o governo recupere, né, o direito que ele tem de 43% dos votos, das ações preferenciais. Agora, quem foi que aprovou essa lei? Então, não é simples o governo, que tem um Congresso que não tá alinhado com a política que ele defende, dá uma coisinha aqui, dá outra lá, porque recebeu aqui, recebeu ali, e fica controlando de acordo com a vontade e o interesse do capital privado, capital financeiro, que nós tínhamos antigamente, que falava muito de capital produtivo, né? O capitalismo produtivo. Hoje nós estamos falando de capitalismo financeiro, que é o mais perverso, que é esse que briga contra a indústria, porque sabe que vão perder um pouco, e sabe que isso vai deixar o país com mais soberania. Então, assim, eu queria dizer para você que a dificuldade que eu vejo do governo é exatamente essa correlação de forças, porque a sociedade brasileira elege um presidente, mas muito dele elege um político que trabalha contra a política que o presidente quer defender. Esse aqui é o problema. Então, a nossa esperança é que haja um amadurecimento da população brasileira e procure mudar esse quadro. Nós temos parlamentar que vai para o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Federal, só para ficar fazendo fofoca lá dentro, brigando, falando besteira, fazendo crítica. É só um deputado, que o pessoal está chamando de deputado fake news. É só para estar em redes sociais, falando muito. E cadê os projetos para a população? Cadê a questão de atrapalhando? Porque o projeto não é um projeto de Brasil, é um projeto de poder. Né? A gente vê também aí essa questão do orçamento, né? Que o governo, só para você ter, eu estou dando um exemplo aqui, o orçamento brasileiro, desde 2018 para cá, um pouco antes, ele vem gradativamente avançando nas prerrogativas que é do Executivo. É um orçamento que não tem planejamento, não tem fiscalização, tanto é que o Supremo suspendeu aí aquele orçamento secreto. E isso é o quê? Depois respinga aí uma série de denúncias, que nós tomamos conhecimento aí, em vários municípios, inclusive do Maranhão, que é vizinho nosso, e outros estados, de corrupção de valor de dinheiro. Então, assim, o nosso país precisa ter representante, de fato, do povo que queira realmente melhorar o Brasil. Para mim, é um dos países mais ricos do mundo, em minério, em patrimônio natural, chama-se o Brasil. Agora, precisa de ter uma classe política que veja isso com muita responsabilidade, com bastante amor e carinho por esse país e o povo que constrói esse país.
Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Francisco Marques. Gostei aí do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Eu queria aqui, em nome aqui da mesa de debate, agradecer, né, em nome da nossa categoria urbanitária piauiense, agradecer a oportunidade, parabenizar vocês por essa iniciativa, que eu acho que é importante a gente fazer esse debate, e pode ouvir também o contraditório, que eu acho que nós não somos donos da verdade, mas a gente aponta para aquilo que a gente está entendendo, né? E estamos aqui, qualquer coisa que for necessário, a gente pode estar contribuindo, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao Francisco, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. Além disso, nós estamos nas redes sociais do Facebook, TikTok e Instagram. E, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Né? Nós somos uma mídia independente, né? Então para a gente se sustentar, a gente precisa aí da sua contribuição. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, da minha parte, é só. Um forte abraço e fui!